Já imaginou um porta-aviões colossal maior que qualquer um que já navegou nos nossos oceanos, mas que em vez de cortar as águas ele paira na fronteira do espaço lançando caças invisíveis que podem atacar alvos em qualquer lugar do planeta em minutos? Isso parece o enredo de um filme de ficção científica. Talvez algo saído diretamente de Star Wars ou de um jogo de videogame futurista. Mas para a China, este não é apenas um roteiro de Hollywood. É um projeto real ou pelo menos um conceito que eles querem que o mundo acredite que é real. Este é o Luanyao, o porta-aviões espacial chinês. Um projeto tão audacioso e controverso que está redefinindo as regras da nova corrida espacial e militar. No dia 3 de fevereiro de 2026, uma data que pode entrar para a história, a mídia estatal chinesa surpreendeu o mundo ao divulgar imagens conceituais impressionantes. Elas mostravam uma nave gigantesca de formato triangular chamada Luanyao, que em português significa pássaro luan, uma ave mítica da mitologia chinesa. Os números são de cair o queixo. 242 metros de comprimento, uma envergadura de 684 metros e um peso estimado de 120 mil toneladas. Para colocar isso em perspectiva, o Luanyao seria cerca de 20% maior que o USS Gerald Rutherford, o maior e mais avançado porte-aviões da Marinha Americana. Um verdadeiro titã. Mas o que realmente choca não é apenas seu tamanho. O Luanyao foi projetado para operar na estratosfera, a cerca de 30 quilômetros de altitude. Isso o colocaria acima das nuvens, do mau tempo e, mais importante, fora do alcance da maioria dos sistemas de defesa antiaérea que existem hoje. Seria uma fortaleza voadora quase intocável. Este projeto faz parte de um plano ainda maior e mais misterioso. O projeto Nantiamen, ou Portão Celestial, liderado pela gigante estatal Aviation Industry Corporation Avestiana. A ideia é criar uma plataforma estratégica no limiar do espaço. A partir dessa posição privilegiada, o Luanyao poderia lançar sua carga mortal, até 88 caças não tripulados, chamados Juano, ou Dama Sombria. Essas aeronaves seriam furtivas, ou seja, quase invisíveis aos radares, e teriam uma manobrabilidade incrível, capazes de voar tanto na atmosfera quanto no vácuo do espaço. E para completar, cada um desses drones poderia carregar mísseis hipersônicos, armas que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som, e são praticamente impossíveis de interceptar. A combinação do Luanyao com os caças Juan criaria uma arma sem precedentes na história da guerra. Um ataque poderia ser lançado de uma altitude segura, com uma velocidade estonteante e uma precisão cirúrgica, mudando para sempre o conceito de superioridade aérea e espacial. Mas aqui é onde a história começa a ficar complicada. Assim que as imagens e os detalhes do Luanyao vieram a público, especialistas de todo o mundo começaram a coçar a cabeça. A reação geral foi de profundo ceticismo. Peter Layton, um analista respeitado do Griffith Asia Institute na Austrália, resumiu o sentimento de muitos ao classificar o projeto como literalmente coisa de Star Wars. Ele questionou a própria física por trás da ideia. Que tipo de tecnologia seria necessária para fazer um monstro de 120 mil toneladas pairar na borda da atmosfera? Como ele se manteria estável? Que tipo de sistema de propulsão conseguiria tal feito? Segundo ele, essa tecnologia simplesmente não existe hoje. Heinrich Kraft, um diplomata e analista espacial alemão, foi ainda mais direto. Ele chamou o projeto de completamente irrealista no curto prazo. Para ele, é pura fantasia. Pelo menos com a tecnologia que conhecemos. Os desafios técnicos para construir algo como o Luanyao são, para dizer o mínimo, monumentais. Em primeiro lugar, a propulsão. Seria preciso um motor revolucionário, talvez baseado em fusão nuclear ou alguma outra fonte de energia, que hoje só existe na teoria. Manter uma estrutura desse tamanho no ar exigiria uma quantidade de combustível que beira o inimaginável. Além disso, há a questão da logística. Como você constrói algo tão grande, em partes, na Terra e monta em órbita? E como você leva tripulação, suprimentos, combustível e os 88 caças até lá? Para isso, a China precisaria de foguetes totalmente reutilizáveis, muito mais avançados e maiores do que qualquer coisa que existe. E nesse campo, a verdade é que a China ainda está cerca de uma década atrás dos Estados Unidos e da SpaceX, de Elon Musk, e os problemas não param por aí. Como garantir o fornecimento de energia para todos os sistemas a bordo? Como resfriar os reatores e equipamentos em um ambiente de baixa pressão? Como proteger a nave e sua tripulação da radiação e dos detritos espaciais que viajam a velocidades altíssimas? E finalmente a questão que paira sobre tudo isso, o custo. Um projeto dessa magnitude custaria trilhões de dólares. Um investimento que poderia comprometer a economia de um país inteiro. Diante de tantos obstáculos, muitos analistas acreditam que o anúncio do Luanyao não é sobre engenharia, mas sim sobre estratégia. É uma mensagem. Em um momento de alta tensão global, especialmente em relação a Taiwan, e com uma nova corrida espacial a todo vapor,
O Luaniao funciona como uma poderosa ferramenta de propaganda e projeção de poder. É uma forma da China dizer ao mundo, e principalmente aos Estados Unidos: olhem para o que somos capazes de sonhar. Imaginem o que seremos capazes de construir no futuro. Mesmo que o Luaniao nunca saia do papel. Sua simples existência como conceito já planta uma semente de dúvida e incerteza na mente dos estrategistas militares ocidentais. É uma demonstração de ambição. Uma declaração de que a China não pretende mais ser uma seguidora na corrida tecnológica, mas sim uma líder. O contexto é fundamental para entender o porquê de um anúncio tão fantástico. A competição entre China e Estados Unidos, pelo domínio do espaço, é feroz. Ambos os países têm planos ambiciosos de estabelecer bases permanentes na Lua até 2030. Não apenas por prestígio científico, mas pelo controle de recursos futuros e por vantagem estratégica. E não podemos subestimar a China. As recentes missões espaciais do país mostram um progresso impressionante e acelerado. A missão Change-4 foi a primeira na história a pousar no lado oculto da Lua. A Change-5 trouxe amostras lunares para a Terra. E a Chang'e-6, em 2024, repetiu o feito, trazendo amostras raras do lado oculto. Uma conquista tecnológica extraordinária que ninguém mais conseguiu. A estação espacial chinesa, Tiangong, está totalmente operacional em órbita. E o país está desenvolvendo rapidamente sua própria constelação de satélites para competir com a Starlink. A China está provando passo a passo que suas ambições espaciais são muito reais. É por isso que, mesmo que o Luaniao pareça ficção científica hoje, não podemos descartá-lo completamente. Como observou o próprio cético Heinrich Kraft, muitas coisas que eram ficção científica 20 ou 30 anos atrás são reais hoje. Pense nos drones, na internet, nos smartphones. Quem poderia imaginar essas tecnologias há algumas décadas? A história da tecnologia é a história da transformação do impossível em realidade. O projeto Nantiamen, com seu porte-aviões espacial, pode ser um objetivo de longo prazo. Talvez para 2050 ou além. Pode ser uma forma de inspirar uma nova geração de cientistas e engenheiros chineses a sonhar grande e a desenvolver as tecnologias revolucionárias necessárias para um dia, quem sabe, tornar o Luaniao uma realidade. No final das contas, o pássaro Luan pode nunca voar. Pode permanecer para sempre, como um conceito em imagens geradas por computador. Um fantasma tecnológico assombrando as agências de inteligência ocidentais. Mas seu impacto já é real. Ele está forçando outras nações a repensar suas estratégias de defesa e a acelerar seus próprios programas espaciais. Ele mostra que a próxima grande fronteira da competição e, potencialmente, do conflito não será na terra ou no mar, mas sim na vasta e silenciosa escuridão acima de nossas cabeças. As linhas entre a ficção científica e a geopolítica estão cada vez mais borradas, e o Luaniao, real ou não, é o símbolo perfeito dessa nova era, onde a imaginação pode ser uma arma tão poderosa quanto qualquer míssil. A próxima guerra pode, de fato, ser travada muito acima das nuvens. O que você acha? O Luaniao é um blefe genial da China ou o primeiro passo para uma nova era de domínio espacial? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre esse projeto incrível. E se você gostou de desvendar os segredos da tecnologia e da geopolítica mundial, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.